Leitura do livro O que é a Filosofia, de Deleuze e Guattari. Página 222. Como tornar um momento do mundo durável ou fazê-lo existir por si? Virginia Woolf dá uma resposta que vale para a pintura ou para a música, tanto quanto para a escrita. Saturar cada átomo, eliminar tudo o que é resto, morte e superfluidade. Tudo o que gruda em nossas percepções correntes e vividas, tudo o que alimenta o romancista medíocre. Só guardar a saturação que nos dá um percepto, incluir no momento o absurdo, os fatos, o sórdido, mas tratados em transparência. Colocar aí tudo e contudo saturar. Nota de rodapé, Virginia Woolf, Jornal do Escrivain, edição 10 a 18, página 230, fim da nota de rodapé. Por ter atingido o percepto como a fonte sagrada, por ter visto a vida no vivente ou o vivente no vivido, o romancista ou o pintor voltam com olhos vermelhos e o fôlego curto. São atletas, não atletas que teriam formado bem seus corpos e cultivado o vivido. Embora muitos escritores não tenham resistido a ver nos esportes um meio de aumentar a arte e a vida. Mas, antes atletas bizarros, do tipo campeão de jejum ou grande nadador que não sabia nadar. Um atletismo que não é orgânico ou muscular, mas um atletismo afetivo, que seria um duplo inorgânico do outro, um atletismo do devir que revela somente forças que não são as suas. Espectro plástico. Artaud, Le Théâtre et son double, ouvre complète, Gallimard. 14, página 154. Fim da nota de rodapé. Desse ponto de vista, os artistas são como os filósofos. Têm frequentemente uma saudadezinha frágil, mas não por causa de suas doenças nem de suas neuroses. É porque eles viram na vida algo de grande demais para qualquer um, de grande demais para eles, e que pôs neles a marca discreta da morte. Mas esse algo é também a fonte ou o fôlego que os fazem viver através das doenças do vivido, o que Nietzsche chama de saúde. Um dia saberemos talvez que não havia arte, mas somente medicina. Nota de rodapé, L'Ecclésio, Rai, editora Flammarion, página 7. Sou um índio, embora não saiba cultivar o milho nem talhar uma piroga. Num texto célebre, Michaud falava da saúde própria à arte. Pós-fácil à mes propriétés, la nuit rême, Gallimard, página 193, fim da nota de rodapé. O afecto não ultrapassa menos as afecções que o percepto as percepções. O afecto não é a passagem de um estado vivido a um outro, mas o devir não humano do homem. A Rabi não imita Moby Dick, e Pentesileia não se comporta como a cadela. Não é uma imitação, uma simpatia vivida, nem mesmo uma identificação imaginária. Não é a semelhança, embora haja semelhança, mas justamente é apenas uma semelhança produzida. É antes uma extrema contiguidade, um enlaçamento entre duas sensações sem semelhança, ou, ao contrário, no distanciamento de uma luz que capta as duas num mesmo reflexo. André Dotel soube colocar seus personagens em estranhos devires vegetais, tornar-se árvore ou tornar-se áster. Não é, diz ele, que um se transforme no outro, mas algo passa de um ao outro.
Nota de rodapé, André Dotel, Terres de Mémoire, editora Universitaires, página 225 a 226, fim da nota de rodapé. Este algo só pode ser precisado como sensação. É uma zona de indeterminação, de indiscernibilidade, como se coisas, animais e pessoas, Arabe e Moby Dick, Pentesileia e a cadela, tivessem atingido, em cada caso, este ponto. Todavia, no infinito, que precede imediatamente sua diferença natural. É o que se chama um afecto. Em Pierre, ou Les Ambiguïtés, Pierre ganha a zona em que não pode mais distinguir-se de sua meia-irmã Isabelle e torna-se mulher. Só a vida cria tais zonas em que turbilhonam os vivos e só a arte pode atingi-la e penetrá-la em sua empresa de cocriação. É que a própria arte vive dessas zonas de indeterminação, quando o material entra na sensação como uma escultura de Rodin. São blocos. A pintura precisa de uma coisa diferente da habilidade do desenhista, que marcaria a semelhança entre formas humanas e animais, e nos faria assistir à sua metamorfose. É preciso, ao contrário, a potência de um fundo capaz de dissolver as formas e de impor a existência de tal zona, em que não se sabe mais quem é animal e quem é humano, porque algo se levanta como o triunfo ou como o monumento de sua indistinção. Assim Goya ou Damier, Redon. É preciso que o artista crie os procedimentos e materiais sintáticos ou plásticos necessários a uma empresa tão grande que recria por toda a parte os pântanos primitivos da vida, a utilização da água-fonte e da água-tinta por Goya. O afecto não opera certamente um retorno às origens, como se reencontrasse, em termos de semelhança, a persistência de um homem bestial ou primitivo sob o civilizado. É nos meios temperados de nossa civilização que agem e prosperam atualmente as zonas equatoriais ou glaciais que se furtam à diferenciação dos gêneros, dos sexos, das ordens e dos reinos. Só se trata de nós, aqui e agora. Mas o que é animal em nós, vegetal, mineral ou humano, não mais é distinto, embora nós ganhemos aí singularmente em distinção. O máximo de determinação emerge como um clarão deste bloco de vizinhança. Precisamente porque as opiniões são funções do vivido, elas aspiram a um certo conhecimento das afecções. As opiniões insistem nas paixões do homem e sua eternidade. Mas, como observava Bergson, temos a impressão de que a opinião desconhece os estados afetivos e que ela agrupa ou separa os que não deveriam ser agrupados ou separados. Nota de rodapé, Bergson, La Pensée et l'émouvant, editora do Centenaire, página 1293 a 1294. Final da nota de rodapé. Não basta sequer, como faz a psicanálise, dar objetos proibidos às afecções repertoriadas, nem substituir as zonas de indeterminação por simples ambivalências. Um grande romancista é, antes de tudo, um artista que inventa afectos não conhecidos ou desconhecidos e os faz vir à luz do dia, como o devir de seus personagens. Os estados crepusculares dos cavaleiros nos romances de Chrétien de Troyes, em relação a um conceito eventual de cavalaria, os estados de repouso, quase catatônicos que se confundem com o dever segundo Madame de Lafayette,
em relação com um conceito de quietismo. Até os estados de Beckett, como afectos tanto mais grandiosos quanto são podres em afecções. Quando Zola sugere a seus leitores, prestem atenção, não é remorso que meus personagens sentem? Não devemos mais ver nisso a expressão de uma tese fisiologista, mas a atribuição de novos afectos que crescem com a criação de personagens no naturalismo. O medíocre, o perverso, o animal, o que Zola chama de instinto, não se separa de um devir animal. Quando Emily Brontë traça o liame que une Heathcliff e Catherine, ela inventa um afeto violento que, sobretudo, não deve ser confundido com o amor. Algo como uma fraternidade entre dois lobos. Quando Proust parece descrever tão minuciosamente o ciúme, inventa um afecto porque não deixa de inverter a ordem que a opinião supõe nas afecções, segundo a qual o ciúme seria uma consequência infeliz do amor. Para ele, ao contrário, o ciúme é finalidade, destinação e, se é preciso amar, é para poder ser ciumento, sendo o ciúme o sentido dos signos, o afecto como semiologia. Quando Claude Simon descreve o prodigioso amor passivo da mulher terra, esculpe um afecto de barro e pode dizer, é minha mãe. E acreditamos, já que ele diz, mais uma mãe que ele introduz na sensação, e a qual ergue um monumento tão original que não é mais com seu filho real que ela tem uma relação, mas, mais longínquamente, com um outro personagem de criação, a Eula de Faulkner. É assim que, de um escritor a um outro, os grandes afectos criadores podem se encadear ou derivar em compostos de sensações que se transformam, vibram, se enlaçam ou se fendem. São estes seres de sensação que dão conta da relação do artista com o público, da relação entre as obras de um mesmo artista ou mesmo de uma eventual afinidade de artistas entre si. Nota de rodapé. Estas três questões retornam frequentemente em Proust, notadamente Le Temps retrouve, La Pléiade, terceira, página 895 a 896, sobre a vida, a visão e a arte como criação do universo. Fim da nota de rodapé. O artista acrescenta sempre novas variedades ao mundo. Os seres da sensação são variedades, como os seres de conceito são variações e os seres de função são variáveis. É de toda a arte que seria preciso dizer: o artista é mostrador de afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria. Ele os dá para nós e nos faz transformarmos, com eles. Ele nos apanha no composto. Os girassóis de Van Gogh são devires, como os cardos de Dürer ou as mimosas de Bonnard. Redon intitulava uma litografia. Houve talvez uma visão primeira ensaiada na flor. A flor vê. Puro e simples terror. Vê você este girassol que olha para dentro pela janela do quarto? Ele olha meu quarto todo o dia. Nota de rodapé. Laurie, Audição do Volcan, editora Boucher-Chastel, página 203, fim da nota de rodapé.
Uma história floral da pintura é como a criação incessante, retomada e continuada dos afectos e dos perceptos das flores. A arte é a linguagem das sensações que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de perceptos, de afectos e de blocos de sensações que fazem às vezes de linguagem. O escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na sensação e que faz gaguejar a língua corrente, ou tremer, ou gritar, ou mesmo cantar. É o estilo, o tom, a linguagem das sensações ou a língua estrangeira na língua, a que solicita um povo por vir. Oh, gente do velho Catawba! Oh, gente de Yoknapatawpha! O escritor torce a língua, fala vibrar, abraça, fende-a, para arrancar o percepto das percepções, o afecto das afecções, a sensação da opinião, visando, esperamos, esse povo que ainda não existe. Minha memória não é amor, mas hostilidade, e ela trabalha não para reproduzir, mas para descartar o passado. Que queria dizer minha família? Eu não sei. Ela era gagá de nascença e, contudo, tinha algo para dizer. Sobre mim e sobre muitos de meus contemporâneos pesa a gagueira de nascença. Aprendemos não a falar, mas a balbuciar. E é só ouvindo o ruído crescente do século, e uma vez lavados pela espuma de sua onda mais alta, que nós adquirimos uma língua. Nota de rodapé, Mandelstam, Le Bruit du Temps, editora Langedome, página 77. Precisamente é a tarefa de toda a arte, e a pintura, a música, não arrancam menos das cores e dos sons acordes novos, paisagens plásticas ou melódicas, personagens rítmicos, que os levam até o canto da terra e o grito dos homens. O que constitui o tom, a saúde, o devir, um bloco visual e sonoro. Um monumento não comemora, não celebra algo que se passou, mas transmite para o futuro as sensações persistentes que encarnam o acontecimento, o sofrimento sempre renovado dos homens, seu protesto recriado, sua luta sempre retomada. Tudo seria vão porque o sofrimento é eterno, e as revoluções não sobrevivem à sua vitória? Mas o sucesso de uma revolução só reside nela mesma, precisamente nas vibrações, nos enlaces, nas aberturas que deu aos homens no momento em que se fazia, e que compõe em si um monumento sempre em devir, como esses túmulos aos quais cada novo viajante acrescenta uma pedra. A vitória de uma revolução é imanente e consiste nos novos liames que instaura entre os homens. Mesmo se estes não duram mais que sua matéria em fusão e dão lugar rapidamente à divisão, à traição. As figuras estéticas e o estilo que as cria não têm nada a ver com a retórica. São sensações, perceptos e afectos, paisagens e rostos, visões e devires. Mas não é também pelo devir que definimos o conceito filosófico e quase nos mesmos termos? Todavia, as figuras estéticas não são idênticas aos personagens conceituais. Talvez entrem uns nos outros, num sentido ou no outro,
como Ilgitur ou como Zaratustra. Mas é na medida em que há sensações de conceitos e conceitos de sensações. Não é o mesmo devir. O devir sensível é o ato pelo qual algo ou alguém não para de devir outro, continuando a ser o que é, girassol ou arrabe, enquanto que o devir conceitual é o ato pelo qual o acontecimento comum ele mesmo esquiva o que é. Este é heterogeneidade compreendida numa forma absoluta, a alteridade empenhada numa matéria de expressão. O monumento não atualiza o acontecimento virtual, mas o incorpora ou o encarna. Dá-lhe um corpo, uma vida, um universo. É assim que Proust definia a arte-monumento, por esta via superior ao vivido, suas diferenças qualitativas, seus universos que constroem seus próprios limites, seus distanciamentos e suas aproximações, suas constelações, os blocos de sensações que eles fazem rolar. O universo Rembrandt ou universo Debussy. Estes universos não são nem virtuais nem atuais, são possíveis. O possível como categoria estética. Possível, por favor, senão eu sufoco. A existência do possível enquanto que os acontecimentos são a realidade do virtual, formas de um pensamento natureza que sobrevoam todos os universos possíveis. Não significa dizer que o conceito precede de direito à sensação. Mesmo um conceito de sensação deve ser criado com seus meios próprios, e uma sensação existe em seu universo possível sem que o conceito exista necessariamente em sua forma absoluta. Pode a sensação ser assimilada a uma opinião originária, ortodoxa como fundação do mundo ou base imutável? A fenomenologia encontra a sensação em, a priori materiais, perceptivos e afectivos, que transcendem as percepções e afecções vividas. O amarelo de Van Gogh ou as sensações inatas de Cézanne. A fenomenologia deve fazer-se fenomenologia da arte. Já vimos por que a imanência do vivido a um sujeito transcendental precisa exprimir-se em funções transcendentes que não determinam somente a experiência em geral, mas que atravessam aqui e agora o próprio vivido e se encarnam nele, constituindo sensações vivas. O ser da sensação, o bloco do percepto e do afecto, aparecerá como a unidade ou a reversibilidade daquele que sente e do sentido, seu íntimo entrelaçamento como mãos que se apertam. É a carne que vai se libertar ao mesmo tempo do corpo vivido, do mundo percebido e da intencionalidade de um ao outro, ainda muito ligada à experiência. Enquanto a carne nos dá o ser da sensação e carrega a opinião originária distinta do juízo de experiência. Carne do mundo e carne do corpo, como correlatos que se trocam, coincidência ideal. Nota de rodapé. Desde a Phénoménologie d'Expérience Esthétique, PUF 1953, Michel Dufresne fazia uma espécie de analítica dos a priori perceptivos e afetivos que fundavam a sensação como relação do corpo e do mundo. Permanecia próximo de Erwin Strauss, mas há um ser de sensação que se manifesta na carne? Era a via de Merleau-Ponty no Le visible et l'invisible. Dufresne fazia muitas reservas a uma tal ontologia da carne,
Uel et l'Orel et l'Hexagone. Recentemente, Didier Franck retomou o tema de Merleau-Ponty, mostrando a importância decisiva da carne, segundo Heidegger e já Husserl. Heidegger et les problèmes de la vespace, chair et corps, editora de Minuit. Todo este problema está no centro de uma fenomenologia da arte, talvez o livro ainda inédito de Foucault. Les Aveux de Lachar nos informe sobre as origens mais gerais da noção de carne e seu alcance na patrística. Fim da nota de rodapé. É um curioso carnismo que inspira este último avatar da fenomenologia e a precipita no mistério da encarnação. É uma noção piedosa e sensual ao mesmo tempo, uma figura de sensualidade e de religião, sem a qual a carne talvez não ficaria de pé sozinha. Ela desceria ao longo dos ossos, como nas figuras de Bacon. A questão de saber se a carne é adequada à arte pode-se enunciar assim. É ela capaz de carregar o percepto e o afecto, de constituir o ser de sensação, ou então é ela mesma que deve ser carregada e ingressar em outras potências da vida? A carne não é a sensação, mesmo se ela participa de sua revelação. Era precipitado dizer que a sensação encarna. A pintura faz a carne ora com o encarnado, superposições do vermelho e do branco, ora com tons justapostos, justaposição de complementares em proporções desiguais. Mas o que constitui a sensação é o devir animal vegetal, etc., que monta sob as praias de encarnado no nu mais gracioso, mais delicado, como a presença de um animal descarnado, de um fruto descascado. Vênus no espelho, ou que surge na fusão, no cozimento, no derramar de tons justapostos como uma zona de indiscernibilidade do animal e do homem. Talvez fosse um embaralhamento ou um caos, se não houvesse um segundo elemento para dar consistência à carne. A carne é apenas o termômetro de um devir. A carne é tenra demais. O segundo elemento é menos o osso ou a ossatura que a casa, a armadura. O corpo desabrocha na casa, ou num equivalente, numa fonte, num bosque. Ora, o que define a casa são as extensões, isto é, os pedaços de planos diversamente orientados que dão à carne sua armadura. Primeiro plano e plano de fundo, paredes horizontais, verticais, esquerda-direita, retos e oblíquos, retilíneos ou curvos. Nota de rodapé. Como mostra Georges de Huberman, a carne engendra uma dúvida. Ela é próxima demais do caos, donde a necessidade de uma complementariedade entre o encarnado e a extensão, tema essencial de la peinture incarnée, retomada e desenvolvida em Devant l'image, editora de Minuit. Fim da nota de rodapé. Essas extensões são muros, mas também solos, portas, janelas, portas-janelas, espelhos que dão precisamente à sensação o poder de manter-se sozinha em molduras autônomas. São as faces do bloco de sensação. E há certamente dois signos do gênio dos grandes pintores, bem como de sua humildade. O respeito, quase um terror, com o qual eles se aproximam da cor e entram nela. O cuidado com o qual operam a junção dos planos, da qual depende o tipo de profundidade. Sem este respeito e este cuidado,
a pintura é nula, sem trabalho, sem pensamento. O difícil é juntar, não as mãos, mas os planos. Fazer relevos com planos que se juntam, ou, ao contrário, escarificá-los, cortá-los. Os dois problemas, a arquitetura dos planos e o regime da cor, se confundem frequentemente. A junção dos planos horizontais e verticais em Cézanne, os planos na cor, os planos. O lugar colorido ou a alma dos planos entra em fusão. Não há dois grandes pintores, ou mesmo duas grandes obras, que operem da mesma maneira. Há, todavia, tendências num pintor. Em Giacometti, por exemplo, os planos horizontais fugidios diferem à direita e à esquerda e parecem se reunir na coisa, a carne da pequena maçã, mas como uma pinça que a puxaria para trás e a faria desaparecer se um plano vertical, do qual só se vê o fio sem espessura, não viesse fixá-la, retê-la no último momento, dar-lhe uma existência durável, à maneira de um longo alfinete que a atravessa e a torna filiforme por sua vez. A casa participa de todo um devir. Ela é vida. Vida não orgânica das coisas. De todos os modos possíveis, é a junção dos planos de 1000 orientações que define a casa-sensação. A casa mesma, ou seu equivalente, é a junção finita dos planos coloridos. Encerro aqui no final do primeiro parágrafo da página 232.